A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Josué, capítulo 7. Que capítulo maravilhoso, que livro incrível, né? Então, Josué é uma história que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu alguma pregação sobre esse assunto, mas quando você pega esse livro para você estudar ele parágrafo por parágrafo e meditar nele, como é maravilhoso, o que o Espírito Santo te ensina não tem preço, tá bom? Então eu quero que vocês façam isso na casa de vocês. Separem um tempinho do dia de vocês e meditem na palavra de Deus, tá bom? Não vai buscar dos outros, tá? Não busca só de mim, não busca só dos pastores, do ministério. Tem um relacionamento você e Deus, tá bom? Então é óbvio que a gente tem que escutar a palavra de Deus, porque a fé é pelo ouvir, né? É importante você ir ouvir as pregações, ir na igreja, tá bom? Tem que ir mesmo, tá certo? Ontem eu congreguei, foi uma bênção, foi ótimo, né? Glória a Deus. E nós temos que buscar. Só que a gente também tem que ter um relacionamento, você e Deus, tá bom? Deus, ele quer isso da gente, tá? Porque um pai, ele ama o filho, ele quer ouvir seu filho, ele quer responder as dúvidas dele, né? Tem que ter esse relacionamento, ele quer fazer você sentir a presença dele, você se sentir amado, né? Então tem esse momento de meditar na palavra, momento de oração e de meditar na palavra, amém? Façam isso que vocês vão se surpreender como eu me surpreendi aqui estudando para fazer esse vídeo, tá bom? Eu comecei a ler a palavra de Deus, este capítulo 7 e surgiram algumas dúvidas na minha cabeça, né? E eu fiquei, Senhor, como que eu vou falar isso aqui, né? Porque tem algumas passagens que são bem pesadas nesse capítulo, tá? E o crente, quando está com dúvida, o que ele faz? Ele ora, né? Santo Deus. Então, já dobrei meu joelho no chão, orei, busquei o Senhor. E quando eu comecei a passar no caderno aqui a palavra de Deus para poder fazer o vídeo, o Espírito Santo maravilhoso já me trouxe a revelação das minhas dúvidas e eu quero compartilhar com vocês, porque Deus é maravilhoso e o Espírito Santo não nos deixa nem confundidos nem envergonhados, né? Santo é Deus. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito em nome do Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo 7. Sempre acompanhem lendo na palavra de Deus, tá bom? Abram a Bíblia de vocês. A minha é a versão Almeida, né? Corrigida. Talvez as palavras, alguma coisa vai ser diferente da sua, né? Mas vai dar para você entender, tá? Sempre acompanhem lendo a palavra, tá bom? Para vocês verem que eu não tô aqui ensinando nada que tá fora da Bíblia, tá bom? Verso 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então aqui o verso 1 já tem uma lição importante para nós, né? Vocês viram aqui que pelo pecado de Acã, a ira de Deus se levantou não só contra Acã, mas se levantou contra todo Israel, né? E aí surgiu a minha primeira dúvida, né? Senhor, isso é justo? Tá certo isso, né? Pelo pecado de um, todos vão pagar, né? Acendeu a ira de Deus contra todos. Como é que funciona isso, né? Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para as pessoas, né? Se nem eu tô entendendo, tô entendendo isso. Aí eu orei, o Espírito Santo me trouxe uma passagem na cabeça, tá? Então eu vou ler com vocês essa passagem. O apóstolo Paulo explica muito bem essa situação, tá? Então eu vou usar as palavras de Paulo aqui para a gente poder entender por quê? Porque pelo pecado de uma pessoa, todos pagam, né? Isso tá certo? Né? Então vamos ver como é que funciona isso. Isso está em Romanos, capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então aqui o apóstolo Paulo ele está ensinando que pelo pecado de Adão, né, nós nascemos aqui nesse mundo caído, e a morte, o salário do pecado é a morte, né? Como Deus advertiu Adão, né? Que se eles comessem do fruto proibido, eles iriam morrer, né? E assim aconteceu, porque tudo que Deus fala é verdade, né? Então, o salário do pecado é a morte, a morte. E todos nós nascemos neste mundo caído, que existe a morte, né? E então todo mundo entendeu que pelo pecado de uma pessoa, todos sofreram a condenação do pecado. Amém? Porque todos nós nascemos no mundo de pecado, no mundo caído, né? Todos nós somos pecadores, eu, você, não há exceção. Todo mundo que nasce nesse mundo aqui é pecador. Fato, não tem como argumentar contra isso. Só que Deus deu uma solução para isso, tá bom? Existe uma solução. Porque Deus conhece a natureza do homem, porque Deus o criou. Deus sabe que o homem peca, Deus sabe que o homem ia cair. E ele criou um plano de salvação, né? Isso está em Romanos, capítulo 5, versos 15 e 16. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa?
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando que pela ofensa, pelo o pecado de Adão, que foi um pecado só, né? Ele comeu do fruto proibido. Muitos, todos que nascem aqui nessa terra, sofrem os pecados, sofrem as consequências do pecado de Adão. A graça de Deus é muito maior, porque nós temos uma infinidade de pecados, né? Quantas pessoas já nasceram depois de Adão e quantos pecados nós cometemos todos os dias, né? Mas a graça de Deus superabundou o pecado, né? Por quê? Porque Deus perdoou todos esses pecados. Se você aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, você não vai encontrar a morte. Você vai viver para sempre, tá bom? Mesmo depois que a gente morrer, né? Porque todo mundo vai sofrer a morte física aqui, né? Mas a sua alma vai viver para sempre e vai ter a ressurreição. E a sua alma e seu corpo vão ser glorificados e vão ser eternos, tá bom? Então aqui Deus criou um plano de salvação através de Cristo. Pelo pecado de um, muitos sofreram as maldições, mas pela graça de um, que é Jesus Cristo, todos nós encontramos a salvação. Então, guardem isso na cabeça de vocês e no coração de vocês, tá bom? Todos nós somos pecadores por causa de Adão, mas todos nós temos direito à redenção se tivermos fé em Jesus Cristo e todos nós seremos salvos e vamos viver para sempre no céu. Amém? Todo mundo entendeu? Agora, aqui tem mais uma parte aqui. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Então, nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz, né? Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram crucificadas com Cristo, tá bom? E toda vez que nós confessamos esses pecados e nos arrependemos, nós somos purificados desse pecado, tá bom? Então, tem uma vida para Cristo, não é porque Jesus Cristo sofreu por você que você está perdoado, que você vai sair, vai fazer as coisas do jeito que você quer. Não. Agora, nós devemos, por gratidão, por reconhecimento da obra que Cristo fez por nós temos o dever de nos esforçar de não pecar mais. Lembra que Jesus falou para Madalena? Ele perdoou os pecados dela, limpou ela e falou: vai e não peques mais. Então se esforça, meu irmão, se esforça, irmã, para não pecar, tá bom? Mas caso acontecer, como o apóstolo João fala, filhinhos, se pecar, pede perdão a Deus porque ele é misericordioso, né? E por Jesus Cristo vocês serão perdoados. Então a graça funciona dessa forma, né? Nós somos limpos pela graça. Agora, todo mundo agora vai conseguir entender este capítulo de Josué, tá bom? Agora ficou fácil, né? Vamos aqui começar o verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betavém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Ai era o próximo alvo, né? Era a próxima cidade que seria julgada pelo povo de Israel. Verso 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são. Então aqui nesse verso 3 fica uma lição importante para nós. Não menosprezar o inimigo, né? Santo é Deus. Eles perderam, não porque eles mandaram poucos homens, né? Eles perderam porque o Acã pecou. E Deus não estava mais com eles. Toda vez que nós pecamos, Deus não está mais com você, tá certo? É necessário você se redimir. E a gente vai ver mais para frente aqui essa obra de transformação, tá? Para Deus estar com você e você ser vitorioso. Mas quando Deus se afasta de você, acabou, meu irmão. Aí você tá sozinho. Aí vem as derrotas, né? Então aqui teve dois erros, né? O pecado de Acã no meio do povo de Israel. A presença de Deus saiu do meio deles. E o segundo erro foi menosprezar o inimigo. Como a cidade de Ai era pequena, os espias falaram para Josué: Josué, olha, a cidade lá é pequena, não manda muita gente não, manda uns 2.000 homens lá, que eles vão dar conta, porque Deus está com a gente. Vamos lá que a vitória é certa, né? Aí Josué não sabia do pecado de Acã, né, que era um pecado oculto. Só Acã e Deus que sabia. Ele enviou só 2.000 homens lá, né? Aí vamos ver o que aconteceu? Verso 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então, sem Deus, não tem vitória, tá bom? É necessário você estar alicerçado em Deus. Então, não guarde pecados ocultos, confesse seus pecados, se esforça para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, lendo a sua palavra e pondo em prática, e Deus estará com você e você será vitorioso.
Mas se você estiver no pecado, se você não estiver confessando seus pecados, não estiver pedindo perdão a Jesus Cristo, a Deus, em nome de Jesus, você vai sofrer derrotas, tá bom? Verso 5: E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sabarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então eles estavam todos confiantes pela vitória em Jericó, né? Deus estava com eles. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente tá bem, porque quando você alcança a bênção, que você está na vitória, você se enche de confiança e você para de se preparar. Você abaixa a guarda, né? Vamos tomar cuidado quando você está bem. É nesse momento que você tem que orar e vigiar mais ainda, tá bom? Aquele que estiver de pé, cuide para que não caia, né? Santa Deus, está escrito na palavra. Então, vamos vigiar e orar, tá bom? Eles estavam cheios de moral, venceram Jericó e agora passaram essa vergonha e os corações deles se derreteram. Então, é natural. Nós, seres humanos, não sabemos lidar com a derrota, né? É difícil, né? Seria muito hipócrita se eu falasse aqui quando eu sofro alguma derrota, eu fico bem. Não, ninguém fica bem. Quando você sofre uma derrota, você se sente triste, você se sente humilhado, né? Mas Jesus Cristo nos ensinou que os humilhados serão exaltados. Tem um processo para você se purificar da derrota, para você chegar de novo lá em cima, tá bom? Não pode desistir, tá certo? Todo mundo erra. Levanta e serve a Deus, tá bom? Então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. É o sabor da derrota, né? O sabor amargo da derrota. Então, quando a gente sofre esses processos assim que a gente está no deserto, está na provação, está na enfermidade, fecha uma porta de emprego. Quando as suas expectativas eram uma vitória certa, a cidade de Jaya era pequenininha, vai ser fácil essa daí, e você vai lá e não dá certo, quando as coisas fogem do seu controle, que você que saiu do que você planejou, a gente se decepciona, né? Então, aqui foi o que aconteceu. O Josué ficou sem entender nada e ficou triste, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Eu queria até compartilhar aqui com vocês um testemunho meu. Meu pai, ele já é falecido, né? Mas quando ele estava aqui morando comigo, né? Ele sofreu uma enfermidade, né? Ele teve um câncer e, esse câncer estava crescendo muito rápido e ele tinha que fazer cirurgia urgente, né? Só que meu pai, o coração dele era fraquinho. Então o médico tentou fazer a cirurgia 3 vezes e dava parada cardíaca nele. Então tinha que parar a cirurgia. Não dava para fazer a cirurgia, né? Porque na anestesia meu pai já quase morria, né? Então aí o médico ele pediu para mim assinar um termo de responsabilidade. Olha, a gente vai tentar de novo. Dessa vez a gente vai, vai fazer a cirurgia. Só que a chance do seu pai morrer é grande. Então ele pediu para mim assinar um termo de responsabilidade. Nossa, aí eu fiquei mal, hein? Aí eu fui buscar o Nosso Senhor, né? Orei, orei, orei. E aí levei meu pai para fazer a cirurgia e a cirurgia foi um sucesso. E o médico ficou, olha, milagre, hein? Porque olha, seu pai tentei 3 vezes fazer, dou parada cardíaca nele e agora deu tudo certo. E a cirurgia foi um sucesso, né? E foi grande a vitória. É igual aconteceu em Jericó, foi grande a vitória, né? Aí depois o meu pai precisou fazer uma cirurgia simples, né? Só para manutenção do que ele tinha feito ali, né? E aí eu baixei a guarda, né? Porque era uma coisa simples, era fácil. E eu não orei. Eu não orei, irmãos. Não orei, irmãs. Então fica a lição para vocês. Orem, tá? Não importa se é fácil, se você acha que é fácil, ora, tá bom? Não cometa esse erro que eu cometi, santo é Deus. Eu não orei. Eu levei meu pai para fazer essa cirurgia, que era uma cirurgia simples. Meu pai estava todo feliz que, que ia fazer a cirurgia, que ia ser simples. E meu pai não voltou dessa cirurgia. A médica aqui na minha cidade que tem um hospital universitário, né? E a doutora era nova e ela estava aprendendo, né? E infelizmente foi com meu pai que que tava aprendendo, né? Santo é Deus. E ela veio dar notícia para mim. Irmãos, essa doutora, ela chorava de soluçar. Ela pediu perdão para mim, falou: Olha, eu fui fazer a cirurgia do seu pai e, eu furei o intestino dele e deu infecção generalizada nele. E me perdoa, eu errei e tal.
eu fiquei tão mobilizado com a. Eu não senti raiva dela, porque ela matou meu pai, né? Eu abracei aquela médica e confortei ela, porque é isso que nós cristãos devemos fazer, né? Quando estamos fracos, somos fortes, né? Eu recebendo essa notícia, ali, eu não pensei, ali eu tenho certeza que foi Deus ali. Deus me usou ali para confortar aquela doutora. Eu abracei ela, falei, fique em paz, é, você fez o seu melhor, eu vou continuar orando pelo meu pai, né? Porque ele estava na UTI, né? Ela deu a notícia para mim, ele estava com infecção generalizada, né? Eu vou orar pelo meu pai, vai dar tudo certo, né? Aí ela falou, não vai dar certo, porque o quadro do seu pai tá muito ruim, eu matei seu pai, fica em paz. Aí eu orei por ela, ela se acalmou, aí ela foi. Aí eu fui orar, só que aí já era tarde demais, irmãos. Então, não deixem para depois, tá? Se você pode orar, ora já desde o começo do processo. Talvez se eu tivesse orado antes, Deus tinha colocado uma outra médica, ou Deus tinha ajudado aquela doutora lá, né? Mas, infelizmente, não aconteceu do jeito que eu planejava. E eu fiquei mal, hein? Eu tava que nem Josué aqui, né? Triste, é momento de luto. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo sofre uma derrota na vida, né? Essa aí foi a minha derrota. E só que aqui Deus vai dar orientação. Quando acontece isso na nossa vida, não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar achando culpados. Eu podia muito bem ter culpado aquela médica, mas não, eu estava tranquilo, eu perdoei aquela médica, tá bom? Eu levantei e dei a volta por cima e hoje não dói mais. Fica a saudade do meu pai, né? Mas não dói mais. Eu não sinto raiva da médica e não fico revoltado pela perda do meu pai. Eu aceitei. Então tem coisas na nossa vida que você tem que aceitar, tá bom, irmão? Então aceita, tá certo? É, e levanta e faz o seu melhor. Porque agora eu tenho minha esposa, tenho meus 3 filhos que precisam de mim e a gente tem que lutar, tá bom? Então, às vezes você tá sem chão, você perdeu alguém que você ama, ou você planejou em fazer você tinha um projeto de abrir uma empresa e não deu certo. Meu irmão, levanta. Deus vai te abençoar. Deus vai criar caminho. Deus vai te dar novas ideias. Deus vai te abençoar. E a vida segue, continua, tá bom? Deus tem planos na sua vida e vai usar você muito ainda, tá bom? Então, fica firme nessa palavra, tá certo? Vamos começar aqui o verso 7. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Santo a Deus. Aqui esse verso 7 mostra, é bem claro isso aqui. Quem nunca passou por isso aqui? Quando você começa a conquistar as vitórias e no meio dessas conquistas aparece uma dificuldade, aparece uma barreira, dá vontade de voltar para trás. Aqui Josué está falando com Deus: Senhor, olha a vergonha que nós estamos passando, era melhor a gente ter nem atravessado o Jordão, era melhor a gente ter ficado naquelas terras lá. O inimigo quer que você pense assim. Mas olha o que Deus vai falar para Josué, tá bom? Então, se você está com esses pensamentos de voltar para o mundo, se você está com pensamentos de desistir, de tirar tua vida, santo é Deus, toma cuidado com isso. Isso não é de Deus, tá bom? É o inimigo colocando coisas na sua cabeça. Santo é Jesus Cristo, aleluia. Olha o que Deus quer para você, para tua vida, para minha e para nossa vida, porque Deus é Deus de amor. Deus ele quer que você seja um vencedor, ele quer que você levanta. Olha o que Deus vai falar para Josué. Aqui, ó, verso 8 aqui. O Josué ainda está se lamentando aqui, ó. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante de seus inimigos, né? Então aqui ele está se sentindo humilhado, né? Verso 9: Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome, Santa Deus? Então aqui Josué apelou para o grande nome de Deus, né? Então aqui ele não estava preocupado só, a oração dele aqui foi sábia, tá? Ele não estava preocupado só com a sua humilhação, ele estava preocupado com o grande nome de Deus. Então sempre que você estiver preocupado com o grande nome de Deus, Deus vai te exaltar, amém? Então, aqui é a resposta de Deus para Josué. Em verso 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, levanta. Chorar ficar chorando aí não vai resolver. Levanta, meu irmão, levanta, irmã. Para de chorar, tá bom? Não desiste não, tá bom? Esses pensamentos de tirar a vida aí, tira isso da tua cabeça. Não é hora de desistir. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida, tem muitas pessoas que te amam e principalmente o Deus vivo te ama. Jesus Cristo te amou tanto que morreu na cruz
para te dar a salvação. Santo Deus, existe um amor maior que esse? Não tem. Então é hora de levantar, levanta. Por que estás prostrados assim sobre o teu rosto? Por que você está triste assim, Josué? Levanta, vamos lá. Então, verso 11: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então aqui o Senhor, ele está denunciando o pecado. Como que a gente trata o pecado? Denunciando o pecado. Se você vê uma pessoa pecando, se você não denunciar o pecado dela, não mostrar para ela que ela está errada, não tem como tratar esse pecado, tá bom? Então é necessário você confessar os seus pecados. Aqui o Josué ele não sabia que tinha acontecido, que o Acã tinha pecado. Aqui o Deus está mostrando, olha, o Acã pecou, você tem que tratar esse pecado, tá certo? Então é necessário você reconhecer onde você está errando e tratar esse pecado, tá bom? E é por isso que você tem que ir na igreja, ouvir a palavra, para quando Deus está lendo uma palavra lá que você sente, é comigo isso daí, é para você tratar, tá bom? Não é para você ir acumulando pecado aí não. Trata esse pecado. Verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, né? Então, aqui, ó, estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Não existe maldição maior do que você estar longe da presença de Deus. Aqui Deus falando aqui, não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Então, se você não tirar o pecado de dentro de você, a presença de Deus não estará com você e você se tornará maldito. Você vai estar debaixo do pecado de Adão. Lembra do comecinho do vídeo que a gente falou? Para você ser santificado e redimido, é necessário você confessar os seus pecados e pela sua fé em Cristo, você será salvo, tá bom? Verso 13. Levanta-te, santificai o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel diante dos teus inimigos, não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Então tira o anátema, tira a maldição de dentro de vocês, tira o pecado, tira a inveja, perdoa a pessoa que está te pedindo perdão, tira o anátema de dentro de você, tá bom? É hora de você se santificar e você estará debaixo do sangue de Cristo e a presença de Deus estará com você e você será protegido e você vai conquistar as vitórias, tá bom? Verso 14. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel, né? Esse termo loucura em Israel começou lá no Gênesis, né? Os filhos de Jacó fizeram loucura em Israel lá, né? Tem na minha playlist lá do Gênesis, que explicando bem essa parte do loucura em Israel, né? Então toda vez que tem um escândalo no meio da igreja, é loucura em Israel, tá bom? Então vocês têm que afastar essas pessoas que causam escândalo, ou você tem que afastar as coisas que causam escândalo, que estão dentro de você, que estão escandalizando a obra de Deus, porque todos nós somos o corpo de Cristo. E quando um de nós faz um pecado, faz um escândalo, você está contaminando o corpo de Cristo. Então é gravíssimo isso, tá bom? Então é necessário a gente ser redimido, pedindo perdão, e Deus vai nos purificar, tá bom? Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zarque, e fazendo chegar a família de Zarque, homem por homem, foi tomado a Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, e filho de Izarte, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então aqui, ó, o Acã, ele sujou o nome da família toda, né? Então, quantas pessoas que buscam servir a Deus, aí um filho, você ensinou seu filho a fazer as coisas certas, mas aí você descobre que seu filho está usando droga, você descobre que seu filho roubou, chega a notícia que ele está preso.
chegou a notícia que a tua filha está grávida e não sabe quem é o pai. Quantas notícias ruins chegaram até você, é, e isso sujou o nome da tua família. E você está se sentindo humilhado, sujo, desonrado por causa do pecado de uma pessoa. E é assim que funciona. Por isso que nós temos que orar pela nossa família, tá bom? Peça perdão pelos seus pecados, pelos pecados da sua família. Porque o pecado do seu filho suja toda a sua família. O seu pecado suja os seus filhos, tá bom? Então é necessário você estar sempre se consagrando, você e a sua família, tá bom? A salvação é individual. Cada um tem que cuidar de si, sim. Só que também nós temos que orar e interceder um pelos outros. Está escrito isso na palavra, tá bom? Porque o pecado de um afeta o outro, tá certo? Então vamos tomar cuidado. Quantas mães não dormem à noite porque não sabe se o filho vai voltar vivo, porque ele está no crime, né? Então os pecados do filho afetam diretamente a mãe. E, e é anátema no meio dela. Só que a oração dessa mãe, Santa Deus, vai superabundar o pecado do filho, como Jesus Cristo superabundou a graça, né? E nos liberta da maldição de Adão. Vocês entendem isso? O poder da oração? Aqui, verso 19. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Né? Então isso aqui está simbolizando o tribunal de Cristo. Né? No capítulo passado, nós vimos que Josué ele simboliza Cristo. Até o seu nome é escrito da mesma forma em hebraico, né? E Yehoshua, né? Então, aqui, olha como é que Josué fala para Acã. Aqui é Jesus Cristo falando com o pecador no tribunal de Cristo, tá bom? Então aqui Josué está falando com Acã. Filho meu, olha como é que ele está chamando o Acã. Né? Nós vamos escutar isso no tribunal de Cristo. Filho meu, tá bom? E peço-te glória ao Senhor teu Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Nossa boca confessará nossos pecados, diante de Deus todo joelho se dobrará, e nós vamos confessar que ele é o Senhor. E nós mesmos vamos ter que dar conta de tudo que a gente fez aqui na terra. Nós vamos receber galardão conforme as nossas obras. As obras de Jacã foram más, e ele será julgado e será lançado, vai ser apedrejado e queimado com fogo. Da mesma forma que os infiéis que estão na igreja, porque esse aqui é o tribunal de Cristo, tá bom? Não é o tribunal do trono branco, não. As pessoas falam que no tribunal de Cristo não tem condenação. Tem sim, tá bom? Aqui está muito bem simbolizado isso. Então, quando Jesus Cristo e Jesus Cristo declarou que ele vai separar a ovelha de bode, as ovelhas vão entrar para o reino do Pai, mas os bodes vão ser condenados ao fogo eterno. Então, no tribunal de Cristo tem condenação? Sim, e a condenação é o fogo do inferno. Então, aqui o Acã, ele produziu maus frutos, obras más, e será condenado por causa disso, tá bom? Verso 20. E respondeu Acã a Josué, e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então ele confessou, porque diante de Cristo todos iremos confessar os nossos pecados. Verso 21. Agora aqui é o pecado da cobiça. Então aqui ele cometeu um pecado, dois pecados, da desobediência, né? Porque ele sabia que não era para pegar nada de lá, e o pecado da cobiça. Nos mandamentos está escrito: não cobiçarás nada do teu próximo, né? Muito menos coisas malditas, coisas que são de pessoas pecadoras, tá? Quando você pega um objeto, por exemplo, um político que ele roubou, recebeu uma propina, esse dinheiro é maldito, e quando ele leva isso para tua casa, esse dinheiro vai trazer maldição para ele e para a família dele, né? Uma pessoa é traficante e ele vende drogas. O dinheiro dessas drogas que ele consegue é o dinheiro maldito, tá bom? Nós já estudamos muito sobre isso, né? O preço da traição lá que Judas traiu Jesus, aquele dinheiro se tornou maldito, né? Então, vigiem e orem por causa dessas coisas. Não peguem nada do que é dos outros, muito menos coisas que são amaldiçoadas, tá bom? Então, vigiem com essas coisas, tá certo? Aqui vamos ver o pecado da cobiça. Quando vi entre os desejos uma boa capa babilônica, aqui ó, a vaidade. Quantas mulheres desejam o vestido de uma outra, ou o sapato da outra? Não. Peça a Deus, Deus vai te dar, tá bom? Seja humilde, ore. Fique feliz que aquela pessoa tem roupas bonitas, porque Deus preparou para ela, e Deus vai te dar também, tá bom? Não tem inveja, não quero que não é seu, não, tá bom? Então aqui, ó, ele viu uma capa babilônica, chamou atenção. Era tipo a roupa de marca da época lá, né? Roupa de grife, era uma capa babilônica, e chamou a atenção dele, né? E 200 ciclos de prata, dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos. E cobicei-os, e tomei-os,
e eis que estão escondidos na terra, e no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então aqui, olha como as coisas que você conquista de forma errada, né? Você não consegue nem usufruir direito. Ele tinha que manter escondido essas coisas, porque se alguém visse ele usando essas coisas, sabiam que ele tinha pego das coisas que não era para pegar. Então a pessoa vive com culpa, então ela não consegue nem usufruir daquilo que ela roubou, daquilo que ela fez de errado. Então o pecado não vale a pena de jeito nenhum, você não consegue nem usufruir dele, tá bom? Eu vejo muito criminoso assim ostentando arma, os carros deles que eles conseguem, né? Só que eles são tão bobos que eles ficam ostentando isso, a polícia vê as redes sociais deles e prende eles. Ou até o próprio criminoso que é concorrente deles vê essas coisas e cobiça. É um ciclo. Então você rouba as coisas dos outros, eles vão roubar de você. Então não compensa, o crime não compensa, tá bom? Principalmente, né, com Deus. Porque você pode até se safar aqui na justiça da terra, mas Deus está sempre vendo, Ele conhece tudo. E da justiça divina você vai ser reprovado. Então vigie, ore e arrependa-te enquanto há tempo. Verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Verso 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os deitaram perante o Senhor. Verso 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, até os animais, coitados, se tornaram malditos por causa do pecado de Acã, tá bom? Então não tragam maldição para dentro da casa de vocês, tá certo? E a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Verso 25. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Josué sofreu, o povo sofreu pelo pecado de Acã. Então aqui, ó, vou ler um resuminho que eu fiz aqui sobre esse verso 25, tá certo? Então aqui quando você vê aqui no verso 25 escrito Josué, lembre que ele simboliza Cristo, tá? Então aqui é um tribunal, tá certo? E aqui, ó. E disse Josué: Por que nos turbaste? Então, por que você fez mal para nós? Né? Porque o pecado dele trouxe maldição para eles, né? E Jesus sofreu pelo nosso pecado, né? Então, os nossos pecados fizeram um justo sofrer. Da mesma forma que os pecados de Acã fez Josué sofrer, né? E fez o povo de Israel sofrer. Eles perderam a batalha de Ai por causa do pecado de Acã. Então, isso é muito errado. Por isso que tem que haver um juízo, tá certo? Por isso que tem que haver justiça. Por isso que Jesus Cristo vem para dar salvação para os fiéis e condenar os ímpios. Porque é justiça, tá bom? Então, isso fica bem claro aqui, tá certo? Aqui, ó, Josué sofreu e o povo sofreu pelo pecado de Acã. No juízo, Jesus, que sofreu pelo nosso pecado, e a igreja que sofreu por amor a Cristo, julgarão os pecadores que não se arrependeram e não confessaram seus pecados e não nasceram no Espírito. Tá bom? Então, vamos vigiar e orar para que a gente possa ser purificado dos nossos pecados. Nós temos que confessá-los e pelo sangue precioso de Cristo nós seremos libertos. Mas aqueles que não confessaram seus pecados, que trouxeram sofrimento a Cristo, porque ele teve que morrer pelos seus pecados, e a pessoa não reconheceu esse sacrifício de Cristo, ela vai ter que ser punida por isso, tá bom? Porque ele fez um justo sofrer, tá certo? E ele não reconheceu esse amor. Então vai ser julgado, tá certo? E a igreja também que é perseguida, a igreja que sofre por amor a Cristo, também vai ajudar a Cristo a julgar. Está escrito que nós seremos reis e sacerdotes e que nós julgaremos os anjos, os caídos, né? E também todos os ímpios, tá certo? Então nós estaremos com Cristo no julgamento, no julgamento dele, tá? Verso 26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim, o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então esse verso aqui é maravilhoso. Nós vimos no estudo das 12 pedras, né, dos memoriais, eram memoriais dos milagres que Deus fez na nossa vida, né? Aqui é o memorial do pecado, tá bom? Então aqui eles mataram o pecador e fizeram um montão de pedras sobre esse pecador, para todo Israel ver
que o pecado gera morte, para todo mundo lembrar que o pecado gera derrota, tá bom? Então não esqueçam, quando vocês pecarem, que fique apenas a lembrança que esse pecado te fez sofrer, que esse pecado te leva à morte, mas que Jesus Cristo te dá alegria e te leva à vida eterna, tá bom? Eu fiz um resuminho aqui, ó, vou ler para vocês aqui e vamos encerrar o vídeo. Todos nós somos Acã, todo mundo que nasceu aqui na Terra é Acã, todo mundo é pecador, tá bom? E precisamos nos arrepender e confessar nossos pecados no batismo. Então, quando a gente confessa que Jesus Cristo é nosso Salvador e nos batizamos, nós confessamos que nós somos pecadores e que precisamos nascer de novo. E nós só conseguimos nascer de novo através de Cristo, né? E nascemos de novo, agora em espírito, para viver para Cristo, que nos purificou e redimiu de nossos pecados. Então, não sejam Acã, tá bom? Nós já fomos. Você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e foi batizado, ali o Acã morreu. E agora você nasceu para Cristo, você é uma nova criatura em nome de Jesus Cristo. Então, viva para Cristo, produza frutos de louvor, frutos do Espírito. E você e a sua casa serão salvos. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. E Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.